Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre o fascismo italiano, o fascismo de Benito Mussolini ali no regime fascista dentro da Itália. O fascismo, ele vai se aproveitar do medo da classe média e da elite, tá? A classe média e a elite tinha receio, tinha medo do comunismo tomar a Itália. E isso vai fazer que a classe média e elite ali, né, da sociedade italiana venha a apoiar o regime fascista. Tudo para combater o comunismo. Além de várias crises ali do regime, né, atual, não está atendendo a necessidade. Crise social, crise política, crise econômica, a Itália vinha enfrentando ali, né, no seu país. E as pessoas olham o fascismo como uma alternativa de governo que possa satisfazer os seus anseios, tá? O fascismo, ele vai reerguer diante, né, da crise social italiana de 1919 a 1920, com uma forte crise social, econômica e política após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, né, a Itália sofreu os danos da Primeira Guerra Mundial. E esses danos, né, vai surgir novos regimes ali que vêm atender e solucionar a crise ali dentro do país da Itália, né? O principal líder, né, foi o principal líder nacionalista, né, que o regime fascista, ele tinha grupos de ex-soldados, desempregados e delinquentes. São essas pessoas que formaram o regime fascista junto com seu líder ali, Benito Mussolini, né? Benito Mussolini, ele era socialista e ele saiu, ele foi expulso, né, do partido por defender a entrada, né, a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Mussolini, ele era socialista, mas, né, depois ele foi expulso por defender a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial e ele deixou, né, o seu partido, ele foi expulso do seu partido, fundando depois o regime fascista ali dentro da Itália, tá? Em 1921, Mussolini, né, criou o Partido Nacional Fascista, que segue a lógica da violência política e da mobilização à base de milícia. Ou seja, né, a gente percebe, né, que o regime fascista era um regime que militarizado e baseado em cima do medo, em cima da violência como o nazismo, né? A gente, né, tem registros aqui que era a lógica da violência política e da mobilização à base de milícias. Ou seja, né, a gente observa que o fascismo, ele, né, se tornou esse regime com pessoas que, como se diz aqui, delinquentes, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que eram ex-soldados, né? Esses aí, o Benito Mussolini atraiu para perto dele, formando o regime ali fascista na Itália, né? Mussolini, ele dizia, tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado, consagrando a expressão Estado totalitário. Quando diz, né, Estado totalitário, a gente tem que entender, o Estado, ele é total, ou seja, ele tem o controle, né, ele tem o controle da segurança, ele tem o controle da educação, o Estado, ele tinha um controle sobre a sociedade, diferente de uma democracia, que nós temos a liberdade de expressão, né, a liberdade de votar, né, a liberdade de expressar, a liberdade de ir e vir, né? O Estado totalitário não, ele já tem um controle total, né, sobre a sociedade, sobre a política, é um partido único, não há opositores políticos, por isso que tanto o fascismo como o nazismo é caracterizados como regimes totalitários, ou seja, que tem um grande controle, né, onde o executivo prevalece sobre o legislativo, né, sobre o judiciário, né, um grande controle sobre o país, sobre a sociedade. Tem uma grande influência sobre a educação, sobre a segurança, né, sobre a saúde. É um regime bem repressor, bem censurador sobre a sociedade, tá? Então, é o Estado totalitário. Eu descrevi o que é um Estado totalitário. É um Estado que interfere muito na sociedade.
né, tem um poder muito forte sobre a sociedade, diferente do regime democrático que nós vivemos aqui praticamente no Ocidente, né, no continente americano, né? A Itália fascista, ela começou a se proteger como potência imperialista, sonhando em ser um novo Império Romano, né, unindo o norte da África e o sul da Europa, né? Então Mussolini, ele tinha essa visão. Na visão de Mussolini, porque nós percebemos também que o regime totalitário, o regime fascista como o nazista, eles tinham como filosofia a expansão territorial, porque eles tinham uma filosofia do nacionalismo extremado, do nacionalismo exacerbado, da superioridade dos povos, étnico, né, superioridade étnico, a superioridade, né, militar, a superioridade intelectual, industrial. Então eles tinham isso dentro da mente deles. Então a visão, né, do líder Benito Mussolini, quando ele assume o poder ali, junto com a simpatia da classe média, da elite, né, receando o comunismo, era, né, fazer da Itália o antigo Império Romano, né, dos contos bíblicos, aí, das histórias bíblicas que a gente vê até Jesus. Ele viveu durante o Império Romano. O regime totalitário é um sistema em que o Estado controla praticamente toda a sociedade, né, limitando ou eliminando as liberdades individuais. Ou seja, igual eu falei, o regime totalitário, ele tem um controle muito forte, né, sobre a sociedade. Ele interfere na educação, né? Ou seja, tudo que se opõe, né, à filosofia, às ideologias do regime totalitário, né, ao governo ali, à ditadura de Benito Mussolini, né? Eles se opõem, eles perseguem, eles reprimem, eles não aceitam. Então, há um controle muito massivo sobre o rádio, sobre a televisão naquele tempo, sobre as comunicações, sobre aquilo que era ensinado, sobre aquilo que as pessoas falavam, sobre livros que se opunham e tinham um pensamento diferente dos pensamentos e da ideologia do regime fascista e nazista. Hoje eu estou falando sobre o regime fascista, né? Então, eliminando as liberdades individuais, ou seja, né, a sociedade deve olhar somente para o fascismo, somente para aquilo que o Benito Mussolini está falando na sua oratória, aquilo que ele está dizendo, né? É uma sociedade engessada, é uma sociedade que não tem liberdade, né, para pensar, para se opor, para né, protestar, né? Então, é bastante engessado esses regimes totalitários, né? Mussolini, ele criou um grupo chamado Camisas Negras. Esse grupo, ele tinha, né, como objetivo, como características, eu quero destacar, perseguir adversários políticos, né? Atacavam socialistas e sindicatos, né, e usavam violência para impor a sua autoridade, né? Então a gente percebe que é um regime militarizado, é um regime violento, né? É um regime, né? É uma ditadura bem rígida, né? Nesse período nós temos, durante, né, a história da humanidade, as ditaduras mais rígidas que nós tivemos, né? Que é o regime fascista, o regime nazista, o regime stalinista, né? Então vivemos um momento de bastante rigidez histórica, né? De regimes bastante rígidos. Então eles não aceitavam posição política, eles atacavam os comunistas, os socialistas, os sindicatos, e eles usavam de violência para impor sua autoridade, né? Essa violência poderia ser contra intelectuais, contra professores, contra opositores políticos, contra a própria sociedade que tentasse se opor, contra um líder que surgia se acendendo, querendo defender um novo pensamento, criando um novo partido. Tudo isso era proibido ali no regime fascista durante ali no começo do século XX. Eu quero falar as características do fascismo, né? Então era um regime totalitário, como eu destaquei, né? Onde o Estado tem um controle total sobre o país e sobre a sociedade, né? Tinha também a adoração culta ao líder, ou seja, né, o líder, como era chamado o Dulce, né, Benito Mussolini, como o Hitler era o Führer, né, o Führer, né, o Benito Mussolini era o Dulce. Então a sociedade tinha aquela adoração ao líder, o movimento, o regime levava as pessoas, né, tinha as propagandas, né, enaltecendo o líder do regime, né, através do rádio, através da televisão,
televisão, através de jornais, sempre destacando, sempre enaltecendo, sempre exaltando a pessoa de Benito Mussolini, como também de Hitler e Stalin, né? Então tinha essa adoração ao líder, ou seja, que as pessoas e a sociedade tinham que ter a visão, né, direcionada para o líder. Tinha a perseguição aos opositores também, né? Ou seja, aos opositores, poderia ser os opositores políticos, os opositores intelectuais, os professores, todos aqueles que se opunham a essa filosofia, essa ideologia, né? Essa filosofia, essa ideologia, né, do fascismo. Então, havia essa perseguição aos seus opositores, né? Inclusive muitos livros de filosofia, muitos filósofos, muitos intelectuais, muitas pessoas que questionavam poderiam ser perseguidas, exiladas e até executadas, como a gente sabe que milhares de pessoas morreram com o fascismo, com o nazismo e o stalinismo, né? Eles têm as mesmas características, né? Tem umas características diferentes. Quando eu pego o nazismo, um ódio racial muito forte. A gente já não vê tanto isso no fascismo, né? Tem uma propaganda política, né, enaltecendo o regime fascista, a pessoa de Benito Mussolini. Nós temos um nacionalismo extremo, né, que não é diferente do nazismo, nacionalismo exacerbado, nacionalismo extremo, aonde eles são, né, uma raça mais evoluída, aonde eles são pessoas mais desenvolvidas e que eles devem impor, né, o seu poder, impor, né, a sua cultura, impor o seu poder sobre outros países. E quando a gente lembra de nacionalismo extremo, a gente já pode perceber, né, já podemos detectar que eles têm o pensamento de expandir território. Falou de nacionalismo extremo, nós temos o pensamento de, né, anexar países, né? No entanto, o sonho de Benito Mussolini é voltar ao antigo Império Romano. Ou seja, né, nós sabemos, quando nós estudamos, nós historiadores estudamos sobre o Império Romano era imenso, os territórios, as áreas do Império Romano. No entanto, um dos motivos que o Império Romano ele caiu, porque, né, o Império Romano, os soldados, eles não conseguiam proteger as suas fronteiras, porque o Império era imenso, ele era muito grande. E tinha isso na cabeça de Benito Mussolini, de voltar ao antigo Império Romano, que a gente tem ali registros bíblicos sobre o Império, sobre ali, né, os momentos ali dos imperadores romanos. Então ele tinha esse pensamento, esse sonho, né? Então tinha, né, o fim das liberdades individuais, ou seja, né, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, né? Tudo isso havia uma grande repressão. Então coloca-se aí o fim das liberdades individuais com o regime fascista, tem a censura, como eu destaquei, né? Uma perseguição sobre o rádio, sobre o jornal, sobre jornalistas, sobre repórteres, todas as pessoas que tentassem se opor na música, né? Em filme, em qualquer coisa. Havia uma fiscalização na educação, nos intelectuais, né? O regime ficava sempre observando se haveria alguma oposição ao regime fascista. Então era um regime de bastante censura e todas as pessoas que tentassem se opor ao fascismo poderiam ser torturadas, perseguidas, presas e chegar, né, até a ser executada, né? Como eu disse para vocês também, eles têm, né, um regime militarista, né? Tanto Benito Mussolini como Stalin e Hitler, eles investiam muito na força armada, na força bélica, porque a ideologia deles era a anexação de território. E, consequentemente, para que eles pudessem anexar território, os outros povos não aceitariam pacificamente uma invasão. Por isso eles tinham que estar bem armados, bem estruturados, tinha que estar com a marinha, tinha que estar, né, com a aeronáutica, o exército tinha que estar muito bem preparado para enfrentar as invasões, né, que eles iriam praticar contra os povos, contra outros países ali, né, na Europa e em outros lugares também, como Hitler, ele invadiu a União Soviética, que está na Ásia, né? Eles tinham controle da imprensa, né? Como eu volto a repetir, uma da característica é o controle também, fiscalizar tudo que está falando, tudo que está saindo, e tudo também, né? Tudo que saísse nos jornais, saísse na propaganda, saísse nos meios de comunicação, na publicidade, tinha que ser exaltando e enaltecendo a pessoa
de Benito Mussolini, tá? O fascismo se aproxima dos nazistas criando o eixo e entrando na guerra. Quando Benito Mussolini vê os êxitos, Hitler consegue anexar um pouquinho do leste europeu ali, as regiões de Sudetos, regiões ali da Tchecoslováquia. Benito Mussolini se empolga e se alia aos nazistas também com a intenção de expandir, o território italiano. Isso que vai fazer com que Benito Mussolini se alie aos nazistas, com essa intenção dos dois se fortalecer, porque eles têm o mesmo sentimento de nacionalismo extremado, exagerado, e eles vão tentar invadir e anexar áreas territoriais e expandir os seus territórios. Então, o fascismo se aproxima do nazismo, criando o eixo, o eixo que era o Japão, a Itália e a Alemanha, contra os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, ali, que vai ter a Segunda Guerra Mundial, que é os aliados contra o eixo. Nós temos, eu quero destacar também, o fascismo, ele se aproxima, do nazismo. Estou terminando o vídeo, e o desgaste da guerra, O fascismo, ele começa a ruir, ele começa a acabar com os desgastes da guerra, as derrotas militares e a crise interna levaram à queda de Mussolini em 1943, Então, a Itália estava desgastada, várias baixas de soldados, A Itália começou a perder a guerra, começou a sofrer derrotas militares, E isso levou à queda de Benito Mussolini em 1943, E em 1945, o líder Benito Mussolini, ele tenta fugir, dos italianos, mas ele é capturado, E depois ele é executado. E logo após ele ser executado, os corpos tanto dele, como da esposa dele, é levado em praça pública e eles são pendurados de cabeça para baixo como uma revolta e para simbolizar a derrota do fascismo e a revolta popular contra o regime fascista. Então, quando a Itália começa a sofrer danos, milhares de pessoas civis começam a morrer na guerra, contra o regime fascista começa a sofrer derrotas, e também a sociedade fica revoltada também de Benito Mussolini ter se aliado aos nazistas, acreditando que os nazistas trouxeram o mal sobre a Itália, eles capturam Benito Mussolini, eles executam Benito Mussolini, e depois, executando, eles levam os corpos, e pendura ali na cidade de Milão, ali na Itália, de cabeça para baixo, mostrando, simbolizando o fim do regime fascista e que eles não aceitariam um regime fascista mais ali na Itália, e também simbolizando a revolta popular contra o regime fascista, onde o regime não poderia mais ficar e eles não aceitariam mais o regime fascista dentro da Itália. Hoje nós falamos sobre o regime fascista de Benito Mussolini. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, leve esse vídeo, porque hoje eu fiz um vídeo aqui completo sobre as características, sobre o fascismo, como que ele surgiu e como que ele terminou ali com a morte do seu líder Benito Mussolini. No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.